Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panla. Voltamos com a parte 2 e já vou pedindo desculpas porque na nossa última viagem pra Roommate eu errei o nome da protagonista. Na verdade eu li a obra toda chamando essa mulher de Anastácia, mas na verdade é Atanásia. Então de agora em diante eu falaria o nome correto, que é Atanásia. O apelido continua sendo Ati. Os outros nomes dos personagens eles estão corretos, porém pode haver divergências dependendo das scans que vocês estão lendo a obra ou leram a obra. Por exemplo, o nome de alguns personagens como Ezequiel, Roger e até a própria Janet. Na scan em espanhol, tá com outro nome, como Zeni, Kiel. Porém, eu tô seguindo a tradução que foi feita em português e também em inglês, onde os nomes estão lá como Claude, Ezequiel, Roger, Janet, Penelope. Até no wiki da obra, são esses os nomes que estão lá. Então vamos seguir essa tradução que é a que a maioria de vocês lê, que é a tradução em português / inglês. Dúvidas sanadas? Agora vamos ativar nosso sininho, se inscrever e deixar aquele like, né? Porque o nosso portal abrirá, hein? Depois de quase perder a vida por conta da magia que estava extrapolando seu corpo, o tratamento que Ati estava recebendo do pai melhorou e muito. Ele a carregava no colo e poupava de fazer muito esforço, o que era estranho para alguém que estava surtando sobre se deveria ou não aproveitar a oportunidade para tirar a vida dela, né? Nem Ati estava entendendo aquele bom comportamento. Claude até tirou-a do Palácio Rubi e a colocou no Palácio Esmeralda, que era o local feito para receber as princesas. Inclusive foi o palácio que Janet ficou quando ele a adotou como filha. Ati temia que a chegada de Janet fizesse com que o pai devolvesse a ela o rubi e entregasse o Esmeralda de volta para ela. Por estar distraída na conversa que rolava, por muito pouco ela não aceitou a sugestão de ter como amigo o filho do Duque Roger. Essa sugestão só não foi muito adiante devido ao garoto estar prestes a entrar na academia para seguir com seus estudos e não ter mais tempo disponível. Ela pensou que tinha escapado da situação, porém ela só foi piorando, porque Félix, como sempre ele, sugeriu que Lucas fosse o amigo para fazer companhia a ela, já que ambos tinham a mesma idade. E esse ainda tinha vantagem de ser um mago e poderia ajudá-la até com seu problema de desequilíbrio com a mana. Ati não gostou nada daquela ideia porque não considerava Lucas uma criança, como os demais acreditavam. O problema era que o garoto não estava a fim de deixá-la continuar fazendo aquelas queixas e até usou Raven para alertá-la do perigoso que ele era. Lembro que Raven só tá vivo graças a ele, né? Se dependesse de Claude, Lucas estava curtindo muito seu tempo ali dentro do palácio, pois o cargo de amigo da princesa era o mesmo que não fazer nada. Ele sempre se juntava a ela para ler livros na biblioteca, já que ela vivia por ali estudando. Só que Lucas achava o conteúdo daqueles livros uma grande piada, uma vez que os imperadores eram pintados de forma bem grandiosa e ele, como conheceu a maioria deles ali, sabia que não eram nada disso. Ati achava até um absurdo os comentários que ele fazia sobre os conteúdos dos livros, uma vez que ela não tinha noção que ele realmente viveu naquela época e teve acesso de perto àquelas pessoas. Mas ela já estava começando a estranhar era quantos anos esse cara tinha, pois Lucas não parecia um adulto normal. Porém, como ela estava achando ele bem chato e resmungão, queixou-se de preferir ter a companhia do filho do Duque do que a dele. Lucas enviou então ela para conhecer pessoalmente o seu suposto amigo bem do nada, fazendo que caísse no jardim da casa do Duque Roger, em cima do pobre garoto Ezequiel. Ela só não quebrou a cara porque o bichinho amorteceu a queda. Ezequiel, quando a viu caindo do céu, pensou que fosse um anjo, porém, quando notou os olhos de Joia, sacou que ela não era um. O pai do garoto gritava ao redor procurando por ele no jardim e, temendo ser encontrada, Ati escondeu-se atrás de algumas árvores. Ezequiel ficou por ali distraindo o pai, que reclamava com ele por estar cedendo às vontades de Janet e que ele deveria parar com isso. E assim que o mais velho foi embora, ele voltou para onde Ati se escondia para tentar conversar com ela. Atanásia estava bem empolgada por falar com a criança de verdade, já que todo aquele tempo que ela chegou nesse mundo, ela só teve em volta de adultos ou de uma falsa criança. E aproveitando-se da sua mentalidade infantil, ela manteve-se firme
fingindo ser um anjo que havia caído do céu para poder esconder sua identidade de princesa. Só que ela não sabia que Jequiel já tinha noção que ela era a princesa filha de Claude, até porque seus olhos eram únicos. Mas, percebendo que ela não queria entregar sua identidade, ele entrou na sua brincadeira. Quando o Duque foi até lá conversar com o filho, ela reparou e ficou bem curiosa com a relação entre Jequiel e Janet, e perguntou sobre isso ao garoto. Ele explicou que Janet era apenas uma garota que ele tinha a obrigação de proteger, e que ela estava muito chateada com ele naquele momento, chorando pra caramba, depois de descobrir que ele ficaria por alguns anos fora da mansão. Nossa protagonista aconselhou que ele fosse lá confortar a sua amiga, mas ele explicou que não sabia como fazer isso, até porque ele não sabia lidar com meninas chorando. Aquela ação para Ati foi bem estranha, já que na novel ele sempre foi descrito como uma pessoa que era muito legal, que sabia fazer tudo, como confortar a protagonista. Então ela não esperava que ele não soubesse como agir naquela situação. Mas, pelo visto, ele criança não era tão legal e fenomenal como era na vida adulta. Enquanto conversavam, Jequiel achou o jeito como a Anastácia estava se comportando bem divertido. Inclusive, até a chamou de fofa. Ela ficou bem sem jeito de ser elogiada com a criança e resmungou que estava só passando por aquela situação graças ao Lucas que a enviou para ali. E foi por citar o nome dele que ela conseguiu voltar para o palácio. O mago estava rindo bastante, ironizando que ela estava se divertindo tanto que até demorou para chamá-lo. Até parece que ele avisou a ela que para voltar o código era chamar seu nome. Só que ele não achou a situação muito engraçada por muito tempo, já que ela meteu um soco na cabeça dele para ele ficar esperto. Ainda fez prometer nunca mais fazer aquilo novamente sem seu aval. Lucas ficou bem chocado com ela por ter batido nele uma vez que ninguém na sua vida toda ousou bater nele. Porém, com medo de continuar apanhando dela, ele prometeu que não faria aquilo de novo. Ele bem que tentou lembrá-la que ele tinha poder suficiente para exterminar todo o Império se ele quisesse, a fim de ela ter uma ideia de com quem ela estava lidando. Mas só obteve de Ati um "e daí", mostrando que ela não temia ele nem um pouco. A rotina de Atanásia no palácio era bem chata do ponto de vista de Lucas, que não tinha mais nada para fazer ali a não ser ficar acompanhando ela nos seus estudos. No início, ele até achou que aquele esforço dela todo fosse para poder se tornar imperatriz no futuro. Só que, na verdade, Ati tinha o interesse era de manter-se viva, ganhando elogios por seu intelecto e conseguir viver por ali por mais de 18 anos. Lucas sempre pontuava que os livros que ela lia eram todos mentirosos, principalmente quando citavam o grande mago da torre, o maior mago que existiu, que por sinal era ele, mas Ati ainda não sabia. Haviam inventado que ele havia desaparecido por ter ficado velho e feio, e ele se sentiu ofendido com aquilo, pois o mago da torre sempre foi a pessoa mais bonita do império, e pelo visto também era humilde, né? Por não saber que ele era esse mago, ela não entendia suas queixas, mas concordava que o Mago da Torre era sim um personagem muito interessante nas histórias, e ela inclusive gostava dele. Foi nesse momento que Ati começou a reparar que naquele mundo não existia nenhum homem feio, inclusive o Lucas e o Jequiel, assim como seu pai Claude e o Félix, eram homens muito bonitos. Ela nunca viu um homem feio naquela história. As semanas foram passando e o Duque Roger voltou a fazer suas visitas ao palácio. É claro, ele não perdia nenhuma oportunidade de tentar vender seu filho para a princesa. Dessa vez ele queria tornar o garoto o amigo pessoal de Atanásia, cargo que ele não sabia já está sendo ocupado por Lucas. Ati estava bem chateada com a ganância daquele velho, que por mais que estivesse enviando o filho para estudar em uma boa academia, ele estava ali tentando incentivá-la a estragar o futuro do garoto para fazer ele ser o amigo dela. Ele até utilizou o fato da princesa estar estudando o idioma arlasiano para demonstrar que o filho era fluente naquele idioma e poderia auxiliá-la em seus estudos. Ele sabia que o ponto fraco dela era ficar estudando e aprendendo mais, e viu ali uma oportunidade para encaixar o filho. Mesmo curiosa com o fato do menino ser fluente nesse idioma tão difícil, ela não aceitou seu pedido e mandou que o Duque só apresentasse seu filho quando ele já tivesse formado na academia.
academia, pois até lá ela também estaria já fluente no idioma, e encerrou a conversa antes que ele inventasse mais alguma coisa. Apesar dela ter dito tudo isso para o Duque, ela pediu para o Lucas a enviar para a casa do Duque porque ela queria falar com o Ezequiel. E para sua surpresa, Lucas obedeceu seu pedido sem sequer reclamar. Parece que aquele soco havia disciplinado o mago. Mas se tratando de Lucas, é claro que ele não a enviou de forma normal. Fez com que ela surgisse dentro da lareira que ficava na sala onde Ezequiel estudava. Para a sorte de Ati, o garoto a ajudou a sair de dentro dali. E Ezequiel ficou bem curioso com a cor dos olhos de Ati na sua visita, que agora eram vermelhos e não os azuis como joias. Isso foi um pedido dela antes de ir até ali, para que Lucas mudasse a cor dos seus olhos, pois queria evitar que os olhos denunciassem a sua origem, sem saber que Ezequiel já sabia quem ela era. Ati esclareceu que havia voltado porque ela queria se desculpar por não ter se despedido dele na última vez. O garoto ficou bem feliz pela consideração dela. Ati aproveitou para perguntar o que ele fazia naquela sala antes dela chegar. E ele explicou que estava estudando e começou a falar vários assuntos bem difíceis para uma criança de 10 anos ter entendimento. Ati estava bem assustada com tudo que o menino contava, pois nem ela, que era uma adulta mentalmente, tinha alcançado aquele nível. E curiosa até onde ele entendia dos assuntos que estava estudando, começou a fazer várias perguntas difíceis e Ezequiel respondia todas elas, demonstrando não só um conhecimento muito grande, como uma excelente memória, a ponto de decorar parágrafos e páginas das citações feitas por ela. Nesse momento, ela entendeu o que era o poder de um protagonista. A conversa terminou sendo interrompida quando eles ouviram a voz de Janet surgindo entre os corredores, procurando por Ezequiel. Ati incentivou que ele fosse atender a garota, enquanto ela se escondia atrás de uma cortina para não ser vista. Ezequiel atendeu Janet, evitando que ela tivesse acesso à sala e encontrasse Thanasia, e a menina ficou ali tentando convidá-lo para passear com ela no jardim. Ati achou a relação entre eles muito bonita e achou a Janet extremamente fofa. Depois de incentivá-la através de sussurros que ele fosse com a irmã passear, Ezequiel também em sussurros pediu que ela esperasse ele até voltar. O problema era que a Thanasia não sabia por quanto tempo ela poderia ficar ali esperando, já que quem controlava o tempo que ela levaria ali era o mago Lucas. E por sinal, ele apareceu bem de repente atrás dela para seu completo susto. Lucas olhou para Janet do lado de fora, passeando com Ezequiel, e comentou que ela era uma quimera. Quimeras são basicamente o mesmo que o Frankenstein, uma mistura de várias coisas. Ele ficou tão interessado na garota que resolveu que eles iriam segui-los até o lado de fora, e usou a sua magia para ficar invisíveis enquanto espiava os irmãos na estufa. E olhando mais de perto, ele continuava achando que Janet era estranha, porque nela fluía várias manas diferentes, sem contar que ela tinha também os olhos iguais de Thanasia, que significava que ela tinha alguma viagem real. Porém, mesmo vendo tudo aquilo, ele estranhou que Ati não tivesse demonstrando nenhum sinal de curiosidade ou surpresa, muito ao contrário, parecia até que ela já conhecia a garota. Enquanto isso, Janet chorava, implorando para que Ezequiel não fosse para a academia, pois ela achava que chorar na frente dele faria com que ele desistisse daquela ideia, pois ele sempre fazia suas vontades quando ela agia assim. Só que o garoto deixou claro que sua ida para a nova escola era independente da sua vontade, e também não era como se ele fosse embora para sempre. Então prometeu visitá-la todas as vezes nas suas férias. Mas mesmo assim, Janet continuava a chorar sem parar. Esse comportamento dela foi deixando Lucas bem cansado, então ele usou magia para levar ele e Ati de volta para o Palácio Real, porque ele não queria ficar mais acompanhando aquele drama. Porém, ele continuou encucado sobre o fato do que seria Janet. Ele tinha certeza que ela era uma quimera. A Thanasia não estava surpresa com nada daquilo, porque a origem de Janet foi contada na novel. Ela realmente não era uma garota normal, pelo menos não a sua criação. Janet era filha de Penélope, que era prometida de Claude desde muitos novos, porém a Penélope ela sempre foi muito ambiciosa e almejava ser imperatriz a qualquer custo. Mas como Claude era o segundo na linha de sucessão, esse sonho não poderia ser realizado. Então ela resolveu seduzir o irmão mais velho de Claude, que sim, era o príncipe herdeiro Anastácios. E com ele ela começou um caso. Anastácios nunca gostou do irmão mais novo, pois invejava
mostrava suas habilidades com magia e usou a sua noiva como maneira de causar algum tipo de humilhação para Claude e mostrar superioridade. Quando Anastácio subiu ao trono, ele continuou a sua perseguição contra Claude, primeiro tirando a vida da mãe dele e depois atentando contra a vida do próprio irmão utilizando magia maligna. Só que Claude sobreviveu e deu o troco. Vendo que os planos não tinham dado certo para ela, Penélope fugiu, grávida de um experimento feito por Anastácio utilizando a mesma magia maligna, só que ela tinha certeza que seu bebê lhe traria a glória que ela sempre desejou, sendo uma criança especial e filha legítima do antigo imperador. No entanto, além de perder a vida no parto para a filha, Janet nasceu como uma criança comum, com a única particularidade de ter aqueles olhos de quem era descendente do trono. Como ninguém além dos envolvidos no triângulo amoroso tinha um conhecimento da gaia que Claude sofreu, todos pensaram que Janet era fruto do relacionamento entre Claude e Penélope. Por isso achavam que Janet era filha dele. Tudo isso para Athanase era apenas tendências usadas nas novelas coreanas que faziam os livros venderem muito, mas ela não via muita graça naquele tipo de plot twist. Ainda mais porque na história original aquilo só serviu para justificar o comportamento de garanhão que Claude assumiu logo depois de ser traído, colecionando várias concubinas, incluindo entre elas a Diana, com quem ele teve sua única filha biológica, porém que ele deu o destino de 7 palmos no chão só para criar o fruto da traição do irmão e da noiva. Ela achava aquele enredo um total absurdo. E eu também acho. Dificilmente eu ia gostar de Janet como protagonista. Apesar que na Usurpadora eu gostava da Paola, que era a vilã bafa. Por estar se comportando de maneira estranha, Lucas quis saber o motivo da birra dela. E ela se chateou bastante por ele ficar tratando ela como uma criancinha e pediu para ele parar com aquilo. Só que o mago respondeu que sabia que ela não era uma criança. Art pensou que ele tinha identificado, da mesma maneira que ele fez só de olhar a Janet e perceber que ela não era uma criança normal, que ela não era uma criança também, e sim uma adulta que reencarnou ali. Porém, o mago deixou ciente que a considerava uma criança precoce, madura demais para a idade, da mesma maneira que ele considerava o filho do Duque Roger. Porém, aquilo deixou ela bem alerta, né? Será que ele não identificou isso mesmo? Depois de ver como Janet se comportava naturalmente fofa, Art decidiu investir também e tentar ser tão fofa quanto na presença do pai. Afinal, o plano dela era imitar o máximo possível a sua rival para conquistar o coração do pai. E eles conversavam sobre sua adaptação em ter Lucas como seu companheiro. Claude queria ter certeza que ela estava se dando bem com o garoto, mas na real ele nem queria que ela tivesse nenhum amigo porque não achava isso necessário. Porém, ele caiu na pressão de Félix e aceitou colocar o mago como amigo de companhia dela. Mas ele estava bem disposto a descartar o garoto se Art quisesse. Nem a Athanásia estava acreditando no avanço dela com o pai. Ela precisou até puxar um pouco do cabelo dele para confirmar que ele era real e não um impostor. Ela apenas respondeu a pergunta do pai, que estava satisfeita com a companhia do mago, além de também ter Félix como amigo. E como ambos foram pessoas escolhidas pelo pai, ela se sentia bem confortável com eles. Para nosso choque e o choque dela, Claude até abraçou, dizendo que se ela estava bem, tudo então estava bem. Quem viu, quem vê, né, minha gente? Art ficou muito feliz, achando que seu golpe de filha amorosa estava dando muito certo. A única coisa que estava tirando do sério naqueles dias era a ida de Jequiel para a academia, pois ela temia que o menino votasse muito mais inteligente do que foi, e ela não queria ter aquela competição com ele, e resolveu que iria pegar muito mais pesado nos estudos para ficar acima dele, para desgosto de Lucas, que não tinha mais nada para fazer ali a não ser ficar vendo ela estudar. Os anos foram passando e o aniversário e debut de Athanásia estavam próximos. Esse foi um ponto central na novela, onde a sua personagem começou a sofrer de fato. Janet foi apresentada como filha de Claude no baile de debutantes e roubou a atenção do imperador, que saiu junto com ela o Duque Jequiel, sem sequer apresentar Art como sua filha para todos e fazer a dança e o baile com a garota. É contado na novela que Janet até se sentiu mal por roubar aquele momento tão especial para minha irmã, que foi esquecida no rolê. Porém, as coisas agora estavam acontecendo bem diferentes da história original, pois a nossa Art
havia trabalhado bastante para receber os cuidados de Claude e dos demais integrantes do palácio. E ela estava se esforçando bastante nas suas aulas de dança para o baile, mesmo que uma hora ou outra a professora fizesse comentários sobre o fato da mãe dela ter sido a dançarina plebeia de forma bem pejorativa, como se a única coisa ruim que houvesse em Atanásia fosse o fato dela não ser 100% uma nobre. Mas apesar daquelas pequenas situações, o que importava de verdade para a Ati é a sua boa relação com o pai, o qual ela sempre visitava com frequência para comer juntos. Inclusive, ela contava para ele todo o seu progresso em suas aulas de dança, é claro, evitando tocar nas partes que Diona eram citadas, para evitar que ele ficasse zangado com ela. O relacionamento entre eles melhorou tanto que Claude, depois de alguns anos, passou a dar presente de aniversário para ela. Essa situação era nova para a Ati porque ela nunca teve na sua vida passada pessoas comemorando seu nascimento ou dando presentes. Na primeira vez que ele perguntou para ela o que ela queria de presente naquele dia, ela só pediu de volta suas empregadas que traziam doces para ela. As funcionárias, quando foram restabelecidas no palácio, ficaram muito emocionadas pela princesa ainda se recordar delas com carinho. É claro que elas também levaram bastante doce para continuar mantendo o vício dela. Nos anos seguintes, ela continuou ganhando vários presentes do pai no dia do aniversário e dos demais funcionários. Até a chave do cofre do tesouro do palácio Claude deu a ela. Veja a moral. Ati estava ficando tão confortável perto de Claude que agora ela tinha até coragem de beijá-lo na bochecha. Naquele ano, ela não esperava diferente. Claude novamente foi lá e perguntou o que ela queria de presente. E ela apenas respondeu que estava satisfeita tendo a companhia dele. É claro que Claude não achou aquilo suficiente e Félix passou a sondar o que ela queria de presente de fato na tentativa de tentar ajudar Claude a ganhar pontos com a filha. Mas a Ati realmente não tinha nada em mente, pois ela tinha ganhado tudo o que ela queria, um pouco mais, e só respondeu que o que ela desejava era um futuro longo e próspero. Mas é claro que ela estava pensando era viver ali depois dos seus 18 anos sem ser morta pelo pai. Mudando de assunto, o guarda perguntou se ela já tinha escolhido seu parceiro para o baile e ela respondeu que não, mas ela sabia que era normal nas famílias aristocráticas escolherem pessoas que seriam seus futuros noivos ou, na falta, algum parente próximo que fosse solteiro, ou como um primo ou um irmão. Só que Atenásia, evitando pensar muito, resolveu escolher Félix, que fazia parte da aristocracia, além de ser solteiro, bonito e disponível. Que mal tem? Além de ele ser praticamente colocado como potencial noivo dela nessa situação, né? Óbvio que apesar de se sentir comovido por ela pensar dele de forma tão terna, aquele pedido também fazia ele se colocar na forca, pois Claude não ia gostar nada disso quando soubesse. Porém, Félix estava torcendo para que ela chamasse o pai, pois Claude queria fazer a estreia junto com ela. E ele sabia que ele não ia gostar nada quando ficasse sabendo que o escolhido por ela foi ele e já estava até pensando em escrever seu testamento. Até Lucas achou estupidez por parte dela quando descobriu que ela escolheu Félix e não o pai como parceiro do baile. Para ele, estava na cara que Claude queria ser convidado, já que gostava muito dela como filha. Ati não concordava muito com aquela opinião, além de considerar muito brega chamar o pai para ser parceiro de baile, porém ele alertou que ela e Claude se comportavam sempre brega e isso nunca foi problema. Apesar do comportamento diferente do pai durante aqueles últimos anos, ela ainda não tinha 100% de certeza que estava segura sobre o amor dele com a filha. Quando ela foi passar um tempo com o pai tomando chá no jardim, aproveitou para anunciar sua escolha de parceiro para desespero de Félix. Claude apoiou a escolha dela com aquele semblante de que foi morto e esqueceu de ser enterrado. Nesse momento, a Ati mostrou que não era tão tapada assim, percebendo que o pai realmente queria ter recebido o convite em vez de Félix, e achou que seus esforços finalmente haviam sido alcançados. Mas ainda quis tirar uma com a cara dele, deixando sofrer por mais um pouco, até admitir que ela convidaria ele como seu parceiro para o baile. Naquele momento, ela tinha uma outra missão importante antes de fazer aquele convite, que era convencer o Lucas a treinar a valsa com ela, porque como ela iria convidar o pai para dançar a valsa, ela queria treinar com alguém que fosse da mesma altura que ele. E Lucas, na sua versão adulto, estava na mesma medida. O problema era
era que o mago não queria fazer nenhum tipo de esforço, mesmo ela agindo de forma fofa e tentando encher eles de elogios, ele preferiu ficar de boa sem fazer nada. Apenas usou sua magia para criar um boneco de papel do tamanho de Claude e deu para ela treinar. Só que não estava dando muito certo, porque cada vez que ela tropeçava, o boneco não a impedia de cair no chão. Ela implorou para ele criar um boneco mais realista e bonito, mas por algum motivo o mago não gostou da ideia de imaginar ela dançando com outra pessoa bonita, mesmo aparentemente demonstrando aqueles ciúmes. Quando Atio lembrou que Jequiel já deveria ter retornado da academia e agora estava na casa do pai, Lucas aproveitou a oportunidade para enviá-la para ver o garoto, a fim de poupar seus ouvidos e suas queixas. Só que ele fez isso, como sempre, sem avisar. E mais uma vez, Atanásio caiu do céu, mas dessa vez sendo segurada por Jequiel, que se tornou um rapaz bem mais forte para tancar aquele tombo. E Jequiel ficou muito feliz em voltar a ver aquele seu falso anjo, inclusive contou que sentiu muitas saudades dela. Ati notou que ele estava se comportando de uma forma bem mais madura e até precisou pedir para o garoto agir de forma mais natural perto dela. Agora que ele era um adolescente, ela não sabia se sua desculpa de fingir ser um anjo ainda colaria, e apenas confirmou se ele não havia contado para mais ninguém sobre suas visitas ali. O garoto garantiu que ele não havia contado para mais ninguém. E parecendo flashback, eles escutaram a voz de Janet procurando por Jequiel. Ati ficou bem nervosa, temendo que o encontro entre as duas acontecesse antes do tempo, e percebendo aquele desconforto, e Jequiel resolveu fugir dali antes de Janet encontrá-los. Segurando a mão de Ati, ele a levou até seu esconderijo secreto no grande jardim da mansão. Ati achou bem estranha a atitude dele de ficar fugindo da irmã mais nova e até mostrando para ela um local que era considerado privado e especial para ele. Porém, o garoto estava bem animado e respondeu que a levou até ali porque tinha certeza que ela iria amar conhecer aquela linda paisagem. O único detalhe é que eles não se viam há 6 anos e logo ela notou que ele andou pensando nela todo aquele tempo. E isso se provou verdade quando o próprio confessou que desde que foi para a academia, todas as vezes que ele voltava de férias para casa, ele aguardava a visita dela surpresa pelo jardim. E para bom entendedor, meia palavra abaixo. Mesmo perguntando para ele o motivo de fazer aquilo durante todo aquele tempo, e Jequiel respondeu que ele não sabia por que ele fazia isso. Só que ela não era boba, ela sacou que o garoto estava afim dela. E depois, com a brisa forte, passou bagunçando seus cabelos e ele se aproximou muito perto dela e do seu rosto para ajeitar um enfeite do seu cabelo, parecia muito que alguma coisa iria rolar. Porém, a cena foi encerrada com Lucas a puxando de volta para o Palácio Imperial usando magia. É claro que ela ficou bem chateada por ter que sumir sem poder avisar Jequiel de novo, só que para sua surpresa, o Lucas não estava bem humorado, principalmente depois de ver aquela ceninha. Ati não entendeu por que ele estava mal-humorado quando foi ela que saiu sem se despedir novamente, só que o mago não quis contar o seu motivo e apenas usou magia para ir embora, deixando ela ali sozinha. Depois daquele encontro com Jequiel, Atanásio começou a perceber que o garoto estava interessado nela e achou que talvez aquele interesse fosse por conta da sua boa aparência, herdada da mãe de Ana. Ela até tentou conferir com sua babá Lily se ela era realmente tão bonita assim, e é claro que a babá respondeu rapidamente que ela era linda e encheu de elogios. Porém, mesmo que o protagonista estivesse atualmente a seu favor, ela achava aquilo bem problemático, pois era uma mudança bem drástica no roteiro da história. Até porque aquela situação jamais teria acontecido se não fosse por Lucas ter enviado ela até a casa do Duque há 6 anos atrás. E achou melhor tratar aquilo como o primeiro amor de um garoto adolescente que passaria com o tempo e ele no futuro se apaixonaria por Janet e seguiria o roteiro original. Sua preocupação no momento era com o sumiço do Lucas, que não visitava mais como de costume. Ele era o mago real mais novo da história do Império e só aceitou aquele cargo porque ele estava bem entediado. Então eu não entendia porque do nada ele começou a frequentar mais a Torre Mágica do que o seu palácio. Ati sempre esteve curiosa com os poderes do mago, principalmente como ele conseguiu hipnotizar tanta gente a não se questionar o surgimento dele ali do nada. Quando ela não estava pensando
pensando nisso, ela estava fazendo companhia ao pai Claude, que queria saber mais sobre a preparação dela para o debut em sociedade. E ela explicou que estava um pouco nervosa e com medo de falhar e fazer o pai passar vergonha. Claude a tranquilizou quanto a isso, dizendo que se alguém se atrevesse a apontar qualquer erro que ela cometesse no baile, seria a primeira e a última vez dessa pessoa fazendo isso. Finalmente, ela decidiu parar de machucá-lo, fingindo que Felix seria seu parceiro no baile, e o chamou para ser o seu acompanhante no debut. É claro que ela não perdeu a oportunidade de fazer aquele papel de filha que queria muito a companhia do pai nesse momento tão importante. Quem ficou aliviado com tudo aquilo foi o Felix, que finalmente podia continuar sonhando com a velhice e com saúde. Mesmo tentando disfarçar, é claro que Claude gostou do pedido e aceitou o convite sem questionar. Ela ficou bem feliz e até correu para sentar no colo do pai, pedindo que ele não quebrasse sua promessa. Claude ficou um tempo sem reação por ela estar tão feliz por ele ter aceitado o convite e confirmou que ele não quebraria a promessa feita. Porém, tinha alguém naquela história que a esperança era a última que morria, e esse era o Duque Roger, pois em sua visita ao palácio ele novamente aproveitou a oportunidade que encontrou a princesa para oferecer o filho, que mal havia retornado para casa depois de se formar na academia, como parceiro para a princesa no debut. Aty achou bem estranho, uma vez que ela sabia que Jekiel era o pai de Janet no baile. Então por que o Duque estava oferecendo para ele seu filho? Quem iria ser o pai de Janet? Mas como de costume, ela rejeitou aquela oferta, informando que o pai seria o seu parceiro. Para completo choque do Duque, que nunca, mas nunca na vida imaginou Claude sendo parceiro de uma debutante em um baile. A gente vê cada coisa quando vive por muito tempo, né? Aty percebeu naquela conversa que o Duque oferecia Jekiel como seu parceiro de baile sem sequer saber a opinião do garoto. Parecia que ele usava o filho como boneco, tudo na tentativa de conseguir completar seu plano ganancioso. E aproveitando aquele momento, ela respondeu ao Duque que no futuro gostaria de conhecer o filho dele, já que ele falava tanto sobre o garoto, e encerrou o assunto antes que ele inventasse mais alguma coisa para oferecer a Jekiel. Enquanto caminhava de volta para o seu dormitório na companhia de Felix, eles avistaram de longe Lucas. Aty aproveitou a oportunidade para correr e falar com o amigo sumido e perguntar o que ele fazia para não vê-lo mais como antes. Ela queria saber se ele estava se ocupando demais na Torre dos Magos para não ter mais tempo para ela. Só que agindo de maneira bem estranha do que de costume, Lucas primeiramente agachou-se no chão para amarrar o cadastro do sapato que estava desamarrado dela. Depois até removeu uma folha que parecia mais surgir do nada, através da magia dele, que estava grudada em seu cabelo. E só depois respondeu sua pergunta com um tom de ironia, dizendo que se ela sentia tanto assim a falta dele, ele tentaria visitá-la com mais frequência. Parece que alguém está tentando se tornar tão cavaleiro quanto um tal do Jekiel aí, né? Chegou o grande dia de Atonásia, que era seu aniversário de 14 anos, e o começo dos perrengues da história original. Porém, seus esforços estavam dando muito frutos, pois suas empregadas e até o Felix estavam ali bem cedinho para parabenizá-la e dar seus presentes. Aty estava muito feliz pelo carinho que ela estava recebendo de todos ali do anexo, principalmente depois de viver tantos anos na sua vida passada sem ninguém se preocupando com ela naquele nível. Aquele dia passou bem rápido e à noite, antes de pegar no sono, Lily, que sempre dava boa noite com um beijinho, afirmou para ela como ela era importante para todos ali. A babá não disse aquilo de boca para fora. Aty sabia que era por conta de Claude, que apesar de dar presentes para ela em seu aniversário, nunca a visitava. Isso porque seu nascimento também era o dia da morte de Diana. E esse ainda era um tema tabu pela Claude, que vemos que estava bebendo bastante, isolado de todos. Aty, apesar de ficar um pouco triste nessas horas por ele nunca parabenizá-la pessoalmente, também ficava feliz em saber que ele mostrava algum sinal de humanidade, mostrando algum tipo de emoção. E se ele continuasse mostrando emoção, era bom para ela, né? Já que ela estava se esforçando tanto para ganhar o amor dele. Luca apareceu ali também à noite antes que ela caísse no sono, pois todos naqueles 6 anos que eles conviveram junto, por mais que ele fingisse estar muito ocupado, ele sempre ia visitar de vez em quando. E aproveitando ele, ela pediu para levar para ver o Raven. E Lucas usou sua magia para transportar ela até o jardim onde Raven dormia. Enquanto ela brincava com Raven, Lucas a supervisionava, queixando-se de ela não ser tão cuidadosa e usar roupas mais quentes e não passar frio, já que era noite. Mas ela estava bem tranquila, respondendo que se fosse necessário era só ele usar magia para esquentá-la e assim ela não ficaria doente.
E não é que ele usou mesmo? Parece que temos um mago bem domesticado aqui, hein? Aproveitando o momento, ela compartilhou com ele sobre o medo de cometer algum erro na hora do baile e acabar envergonhando o pai. Porém, Lucas a motivou a pensar positivo, porque ele tinha certeza que Claude não permitiria que ninguém tirasse sarro dela, além que ele acreditava no esforço dela trabalhando em seu treinamento com a dança e que na hora tudo sairia bem. E disse que naquele momento tudo que ela precisava era descansar e dormir para seu grande dia na manhã seguinte. De manhã, bem cedo, começou os preparativos para o evento. Banhos perfumados, massagem, hidratação facial. Ela teve um dia de debutante completo. Todo esse trabalho de suas empregadas foram compensados com uma arte maravilhosa, pronta para estrear em sociedade. Até Félix ficou encantado com aquela superprodução que a deixou muito mais bonita. Porém, quem estava ganhando mesmo os holofotes era Claude, que pela primeira vez na vida estava vestido normalmente na frente dela, e não com seus hobbies de costume. Claude, quando viu a Tanásia idêntica de Ana, ficou sem reação. Ati estava nervosa porque eles não se viam desde o dia do aniversário dela. Porém, Claude estendeu sua mão para ela e elogiou que ela estava linda. Quando a chegada de Claude e Ati foi anunciada no baile, ela se sentiu tão nervosa, pois era o centro das atenções. Ela não imaginava que haveria tanta gente naquele salão, apesar de saber que a maioria das famílias nobres estariam ali, além de outras jovens que debutariam no mesmo dia. Percebendo que a filha estava bem nervosa pelos olhares de espanto das pessoas por ver a princesa pela primeira vez, Claude encarou a plateia com aquele olhar de quem disse: "Se continuarem constrangendo minha pequena, vai sair todo mundo aqui no caixão." A galera rapidamente abaixou a cabeça, evitando contato visual com a princesa e com o imperador. Percebendo o poder do pai sobre os cidadãos, Ati ficou bem constrangida, pedindo para ele parar com aquilo, ainda mais porque ele havia dado a ideia de deixá-los com a cabeça baixa até o baile acabar. Claro que ela não aceitou essa ideia de tirano dele, lembrando que ela não era a única a debutar e as meninas mereciam seu tempo também. Finalmente chegou o momento de dançar com o pai e ela estava bem nervosa. Claude ofereceu a mão para conduzi-la no baile, pedindo que ela ignorasse os demais e só curtisse seu momento especial. Porém, por mais que ela tentasse seguir o baile, sendo confiante nos elogios recebidos pela sua professora de dança, isso não evitou que ela pisasse nos pés do pai durante a dança e até perdesse o equilíbrio, quase caindo na frente de todos. Só que Claude foi muito mais rápido e aproveitou o seu desequilíbrio para suspendê-la como se estivesse uma coreografia, contornando a situação. Apesar de ele conseguir evitar o constrangimento, durante todo o restante da dança ela continuou pisando em falso no pé dele. No fim, quando a dança acabou, todos olhavam espantados para ela, deixando-a tão desconfortável, achando que alguma coisa estava de errado em seu rosto. Só que Claude fez questão de elogiar que ela estava linda e não tinha nada de errado com ela. Ver o imperador, considerado frio e sem emoções, fazer um elogio tão empolgado para a filha em bom alto som, fez com que todos no salão ficassem boquiabertos. Quem viu, quem vê. Depois do baile deles dois, finalmente as outras debutantes entraram no salão com seus parceiros e que de longe ela conseguiu ver que o Duque Roger estava bem no cantinho na companhia de um outro homem conversando. Ela achou bem estranho ele não estar apresentando a Janet, pois aquele seria o momento oportuno onde ele apresentaria junto com Jacquiel Janet para todos os demais como se fosse filha de Claude. Mas ela não entendeu onde estava a garota e por que ele ainda não havia feito isso. Chegou até a cogitar que Ezequiel e Janet estivessem dançando em outro local esperando a oportunidade. Ela também estava bem preocupada como o pai reagiria depois de descobrir sobre Janet. Será que ele vai abandoná-la? Ou todo o seu esforço até ali mudará seu destino? Isso saberemos em um outro portal e eu aguardo vocês até lá. Me despeço aqui, mas antes não esqueça de deixar o like e comentar o que estão achando sobre a história. Até mais e bye bye!